Olá, estamos começando aqui mais uma aula de Mecânica dos Solos 2. Hoje a nossa aula 6, iremos ver representação gráfica do adensamento. Então aqui no nosso programa de aula, nós iremos ver o adensamento das argilas saturadas, como se faz a representação gráfica. Iremos ver ainda alguns conceitos de argila normalmente adensada ou sobreadensadas. E por fim, a determinação da tensão de pré-adensamento. Aqui uma rápida revisão da aula passada. Na aula passada nós fizemos aí uma aula de laboratório, no qual mostrei para vocês todos os procedimentos do ensaio de adensamento endométrico. Vimos que ao aplicar uma carga e uma amostra de solo, imediatamente nós observamos variações de alturas registradas aqui no extensômetro. E utilizando um cronômetro, nós fazemos essas medições de alturas a cada intervalo de tempo, avaliando aqui a deformação do solo. Vimos ainda a representação gráfica dessa variação da altura do corpo de prova, onde podemos observar que, à medida que o tempo vai passando, essas variações de altura para cada intervalo de tempo vai diminuindo, até que chega o momento em que essas deformações tendem a se estabilizar. Vimos ainda, turma, que para cada carregamento, nós temos aqui uma altura final, uma altura ao se estabilizar o solo, e o índice de vazios. E aí fazemos aqui inúmeros carregamentos, sempre dobrando esses carregamentos, de forma a obter, após aquele processo de estabilização, uma altura final e o índice de vazios final. Então, nós temos aqui, por exemplo, a representação gráfica do processo de carregamento do solo. Vimos ainda que após o carregamento, nós fazemos o processo de descarregamento, ou seja, nós vamos tirando algumas cargas da prensa, como vocês estão vendo, e o solo vai recuperando alguma deformação, conforme vocês podem observar aqui no gráfico. E ao final do processo, nós temos aqui a reta de expansão. Então, turma, esse gráfico que vocês podem observar é um gráfico bem característico de um ensaio de adensamento endométrico, onde podemos ver, com bastante destaque aqui, um trecho retilíneo, que a gente chamou, inclusive, de trecho de recompressão, um outro trecho retilíneo, que é um trecho de compressão, ou ainda chamado de reta virgem, e um terceiro trecho, gente, que é um trecho que a gente chamou de trecho de expansão. Então, turma, na aula de hoje nós iremos aqui explicar essa representação gráfica que vocês estão vendo. Representação gráfica do ensaio de adensamento. Turma, o TESAG introduziu os índices de recompressão, compressão e expansão para indicar a inclinação das retas durante o adensamento. Então, nós temos aqui um gráfico tradicional de adensamento, onde relaciona o índice de vazios versus tensão vertical, em escala aqui logarítmica na tensão vertical. E aqui, pessoal, vamos analisar cada trecho do ensaio, da representação gráfica do ensaio de adensamento. Nós temos aqui dois pontos que estão justamente naquele trecho de recompressão do solo. Esse trecho ele vai formar um ângulo, que a gente já viu que nesse trecho de recompressão ele segue um comportamento linear, num gráfico semilogarítmico. Então, ele vai ter um ângulo aqui dessa reta que vai ser representado pelo parâmetro CR. Entre os pontos 2 e 3, temos aqui uma transição. E entre o ponto 3 e 4, nós temos aqui outro trecho retilíneo, nessa escala semilogarítmica, que chamamos de reta virgem ou trecho de compressão do solo. Assim como o trecho de recompressão, nós temos aqui uma inclinação dessa reta com a horizontal, que vai representar o parâmetro CC, que é o índice de compressão. Por fim, entre os pontos 4 e 5, nós temos também outra reta, que representa aí o trecho de expansão, e esse também vai ter um parâmetro, aí, uma angulação com a horizontal,
que é o nosso parâmetro CS, que é justamente o índice de expansão. Bem, turma, como é que nós obtemos aí esses parâmetros CR, CC e CS? Vamos analisar somente aqui o trecho de recompressão para entendermos melhor. Aqui nós temos o trecho a ser analisado, que é o trecho de recompressão. Vocês notem que a escala no eixo Y está exagerada para justamente entendermos e visualizarmos melhor o nosso problema. Temos aquele trecho de transição do trecho de recompressão com o da reta virgem. E aqui nós temos o parâmetro CR com a horizontal. Então, turma, analisando esse triângulo, o que é que nós temos? Do ponto 1, se nós rebatermos aqui para o trecho da ordenada, nós vamos ter um índice vazios, que eu vou chamar de índice vazios 1. Mesma coisa aqui para o ponto 2. O índice vazios é 2. Fazendo a mesma coisa para o eixo X, para o ponto 1 nós vamos ter log de sigma 1, uma vez que aqui está em escala logarítmica. Para o ponto 2, log de sigma 2. Ok? Então, turma, se nós igualarmos a tangente de alfa, onde alfa é justamente esse ângulo dessa reta, ele vai ser igual ao parâmetro CR que nós procuramos, que por sua vez vai ser igual a tangente de alfa, é cateto oposto, índice vazios 1 menos o índice vazios 2, dividido pelo cateto adjacente, que é log de sigma 2 menos o log de sigma 1. Então, turma, para os demais parâmetros, o procedimento é o mesmo. O CC ele vai ser o índice vazios 3 menos o índice vazios 4, dividido do log de sigma 4 menos o log de sigma 3. E o CS, que é o trecho de expansão, vai ser o E5 menos o E4, dividido por log de sigma 4 menos o log de sigma 5. Conceitos básicos de adensamento. O primeiro conceito que nós iremos ver aqui é a tensão de pré-adensamento. Os solos possuem um comportamento não elástico, eles apresentam uma espécie de memória de carga. Quando um solo sofre um processo de carga e descarga, seu comportamento posterior fica marcado até este nível. Então, turma, o que esse texto quer dizer? Vamos avaliar graficamente o comportamento de um solo. Nós temos aqui os carregamentos do solo, nós temos aqui bem definido o trecho de recompressão entre o ponto A e B, nós temos aqui a reta virgem no ponto B e C, e a partir do ponto C, esse solo sofre uma descompressão até o ponto D, como a gente está vendo. É um gráfico clássico de ensaio de adensamento. Todavia, turma, a carga aplicada aqui no ponto C, que foi a maior carga que a estrutura desse solo foi submetida, ela foi de certa forma guardada na memória deste material. Por que eu digo isso? Se nós carregarmos novamente esse solo a partir do ponto D, ele vai ter o seguinte comportamento gráfico. Ele vai variar o índice de vazios, conforme nós estamos vendo aqui, até o ponto C, e ao atingir o nível de tensão próximo da tensão máxima que ele já foi submetido, ele muda completamente a variação do índice de vazios, seguindo novamente aqui pelo trecho da reta virgem, certo? Então, turma, por isso que essa reta chama-se de reta virgem, pois é uma reta no qual o solo é submetido a tensões em que ele nunca foi submetido antes. E esse ponto que foi gravado na memória desse solo é o que chama-se de tensão de pré-adensamento. A tensão na qual se dá mudança de comportamento é uma indicação de máxima tensão vertical efetiva que aquela amostra já sofreu no passado. Isso é a tensão de pré-adensamento. Então, turma, ficou bem claro aqui que o trecho de recompressão, o próprio nome já diz, recompressão. O solo está sendo recomprimido novamente até um nível máximo de tensão que ele já foi submetido. E o trecho de reta virgem, o nome também é bem claro, é justamente o trecho em que o solo nunca foi submetido a esse nível de tensões. Solos normalmente adensados. Às vezes, a tensão de pré-adensamento ela é igual à tensão efetiva do solo, por ocasião da amostragem. Isso indica que o solo nunca esteve submetido anteriormente a maiores tensões, ou seja, ele é normalmente adensado. O que esse texto quer dizer?
Imagine aí um relevo qualquer, como vocês podem ver, e com o passar do tempo, centenas, milhares de anos, esse relevo sofreu aí acúmulos de sedimento. E passado esse tempo, turma, digamos que resolvemos fazer um ensaio de adensamento. Então nós temos aqui um nível que nós iremos tirar uma amostra de solo. Vamos supor que essa amostra de solo tem um peso específico de 20 kN por metro cúbico a uma profundidade de 10 metros. Ou seja, o nível de tensões aqui vai ser o peso específico vezes a profundidade, 20 vezes 10, dá 200 kPa. Essa é a tensão que esse solo está sendo submetido neste nível. Para retirar a amostra, gente, temos que fazer aqui uma escavação até chegar a essa cota de 10 metros. E aí retirarmos um bloco, conforme vocês podem ver aí pela imagem, certo? Esse bloco é um bloco de uma amostra indeformada, que após ser extraída, é enviada para o laboratório para fazer o ensaio de adensamento edométrico. Então, turma, ao fazer o ensaio de adensamento, nós temos a seguinte representação gráfica. Como vocês podem observar, a tensão de pré-adensamento aqui ela está dando aproximadamente 200 kPa, que é a mesma tensão de campo, 200 kPa. Então, quando a tensão de pré-adensamento é igual à tensão efetiva de campo, nós dizemos que o solo ele é normalmente adensado. Todavia, gente, existem solos sobreadensados. O que é um solo sobreadensado? Algumas vezes, a tensão de pré-adensamento é sensivelmente maior do que a tensão efetiva do solo por ocasião da amostragem. Isso seria uma indicação de que, no passado, o solo esteve sujeito a tensões maiores do que as atuais. Neste caso, o solo é classificado como sobreadensado. E aí, gente, a relação entre a tensão de pré-adensamento e a tensão efetiva atual dá-se o nome de razão sobreadensamento ou RSA. Então, gente, esse parâmetro RSA, que é razão sobreadensamento, ele vai ser a tensão de pré-adensamento dividido pela tensão efetiva atual. Vamos explicar novamente esse conceito. Imagine que nós temos o mesmo terreno, que ele foi submetido a acúmulos de sedimentos ao longo de milhares de anos, e temos aqui o nível onde iremos retirar a amostra de solo, e vamos admitir também que o peso específico é de 20 kN, semelhante ao exemplo anterior. Vamos admitir também, pessoal, que esse nível agora, em vez de 10 metros, está a 15 metros de profundidade. Ou seja, o solo aqui ele está submetido a uma tensão de 300 kPa. Porém, turma, vamos imaginar que essa região aí onde nós iremos fazer essa coleta desse solo, ele sofreu um processo erosivo. Porém, turma, esse nível de tensão de 300 kPa que o solo já foi submetido, ele está gravado na estrutura do solo. Nós vimos aí que o solo tem memória de carga. Então, turma, analisando a atual situação, o que nós temos? Novamente aqui, uma profundidade de 10 metros, peso específico de 20 kN, a tensão efetiva atual é de 200 kPa. Fazemos aqui a escavação, retiramos o bloco, mandamos para o laboratório fazer o ensaio. E o que a gente identifica agora, gente? A gente vai identificar que, na hora de realizar o ensaio, na hora de analisar a representação gráfica desse resultado, nós vemos que o trecho de recompressão ele se estende até a tensão aqui de 300 kPa, que é a tensão de pré-adensamento, certo, turma? O solo ele guardou na memória que ele já esteve submetido a uma tensão de 300 kPa no passado. Porém, a tensão efetiva aqui é de 200. Então, turma, toda vida que a tensão atual for menor que a tensão de pré-adensamento, nós dizemos que esse solo é um solo sobreadensado. E sabendo que a tensão de pré-adensamento é de 300 kPa, nós temos um RSA aqui de 1,5, já que o RSA é a tensão de pré-adensamento dividida pela tensão efetiva atual. Tensão de pré-adensamento. Então, turma, como é que se determina essa tensão de pré-adensamento?
nós iremos ver aqui duas técnicas. Então, a tensão de pré-adensamento ela pode ser feita por vários métodos empíricos que permitem estimar o valor mais provável ou a ordem de grandeza dessa tensão. Os métodos mais empregados atualmente aqui no Brasil são o do professor Casagrande e o do engenheiro Pacheco Silva, antigo pesquisador do IPT. Analisando aqui o primeiro processo, que é o processo de Casagrande, nós vamos fazer o seguinte. Nós temos aqui um gráfico bem característico de um ensaio de adensamento. E a primeira coisa que o método de Casagrande diz é o seguinte: obter na curva índice de vazios versus logaritmo de tensão efetiva, que é o nosso gráfico, o ponto de maior curvatura ou menor raio R. Então, turma, nós temos aqui um trecho retilíneo e um outro trecho retilíneo. Aqui nós temos uma transição curva. Então, nesse trecho curvo, nós iremos avaliar qual o ponto que tem a maior curvatura ou menor raio. Então, turma, o que nós fizemos aqui? Nós dividimos esse trecho em vários segmentos curvos, avaliando o raio de cada trecho. Então, para este exemplo, nós identificamos aqui que o menor raio justamente se dá nessa posição aqui, que é o ponto de mínimo raio de curvatura. Em seguida, ele fala o seguinte: traçar uma tangente T e uma horizontal H por R. Então, turma, iremos traçar aqui uma reta tangente, que eu vou chamar essa reta de T, e, a partir do ponto, vamos traçar uma horizontal H. Determine e trace a bissetriz do ângulo formado entre H e T. Então, turma, a partir dessa reta H e dessa reta T, nós iremos aqui traçar uma bissetriz ou uma reta, dividindo esse ângulo em duas partes iguais. Está aqui a nossa bissetriz. A abscissa do ponto de interseção da bissetriz com prolongamento da reta virgem corresponde à tensão de pré-adensamento. Então, nós iremos aqui prolongar a reta virgem e a interseção da bissetriz com prolongamento da reta virgem me dará a tensão de pré-adensamento, certo? Aqui o ponto exemplificando essa interseção entre essas duas retas. Então, a partir desse ponto de interseção, rebatemos aqui na vertical até encontrar a tensão de pré-adensamento σVm. O método de Pacheco Silva, gente, é um pouco mais simples. Ele pede o seguinte: traçar uma horizontal passando pela ordenada correspondente ao índice de vazios inicial. Então, turma, antes de iniciarmos aqui o ensaio, a amostra ela tem um índice de vazios inicial. Então, nós precisamos identificar esse índice de vazios e, a partir desse índice de vazios inicial, traçarmos uma reta horizontal. Prolongar a reta virgem e determinar seu ponto de interseção P com a reta definida no item anterior. Então, a partir aqui da reta virgem, nós vamos fazer um prolongamento até termos uma interseção com a reta anterior no ponto P. Traçar uma reta vertical por P até interceptar a curva índice de vazios versus logaritmo da tensão efetiva ponto Q. Então, a partir desse ponto P, nós traçamos uma reta vertical até atingir o gráfico. No ponto Q. Traçar uma reta horizontal pelo ponto Q até interceptar o prolongamento da reta virgem R. A abscissa correspondente ao ponto R define a pressão de pré-adensamento. Então, turma, aqui no ponto Q nós vamos traçar uma horizontal até atingir o prolongamento da reta virgem. Este ponto R é a nossa tensão de pré-adensamento. Então, turma, notem que tanto o método de Casagrande quanto o método de Pacheco Silva, a tensão de pré-adensamento sempre se dá sobre a reta virgem. Vamos fazer um exercício, gente, para aplicarmos o que nós aprendemos. Uma amostra indeformada de solo foi retirada na Baixada Santista a 8 metros de profundidade. E a tensão efetiva calculada nessa profundidade era de 40 kPa. Moldou-se um corpo de prova para o ensaio de adensamento com as seguintes características. O corpo de prova tinha uma altura de 38 mm,
volume de 341,05 centímetros cúbicos, uma massa de 459,8 gramas, umidade de 125,7% e densidade dos grãos de 2,62 gramas por centímetro cúbico. O corpo de prova foi submetido ao ensaio de adensamento e registraram-se os seguintes valores de altura do corpo de prova ao final de cada estágio de carregamento, determinados por meio de um deflectômetro a partir da altura inicial do corpo de prova. Então, turma, nós temos aqui os estágios aplicados e para cada tensão aplicada, a altura final do corpo de prova. Efetue os cálculos correspondentes a esse ensaio e determine os seguintes parâmetros: a tensão de pré-adensamento, a razão sobre adensamento do solo, o índice de compressão CC e o índice de recompressão CR. Como no local planeja-se executar uma obra que provocará um acréscimo de tensão de 80 kPa, na profundidade da qual foi retirada a amostra, determine para essa condição os seguintes parâmetros: o coeficiente de compressibilidade AV, o coeficiente de variação volumétrica MV e o módulo de compressão endométrica D. Então, turma, vamos começar a resolver a questão. Eu vou estar utilizando aqui o Excel para facilitar os cálculos. Então, a altura do corpo de prova é de 38 milímetros, ou 3,8 centímetros. O volume, segundo a questão, é de 341,05 centímetros cúbicos. A massa é de 459,8 gramas. E a umidade de 125,7%. O peso específico dos grãos, turma, ele é de 2,62 grama, no caso aqui eu vou botar grama força, para não ficar conceitualmente errado, por centímetro cúbico. Então, turma, o peso específico natural, ou o γN, ele é igual ao peso total dividido pelo volume total. No caso aqui, ele vai ser o peso total, justamente o peso total aqui é de 459,8 grama-força, dividido pelo volume total de 341,05 centímetros cúbicos. Então, turma, o γN aqui, se nós calcularmos, dá 459,8 dividido por 341,05. 1,35 grama força por centímetro cúbico. Vamos fazer aqui no Excel. Então, aqui no Excel, nós teríamos aqui o peso dividido pelo volume. O peso específico seco, gente, o γD, ele é o gama natural dividido por 1 mais umidade. Então, o peso específico seco aqui vai ser 1,35 dividido por 1 mais a umidade de 125,7%, ou seja, 1,257. Então, o gama D, 0,60 grama-força por centímetro cúbico. Fazendo aqui no Excel, isso aqui vai ser igual ao peso específico natural dividido por 1 mais a umidade. Ok, gente. Agora, para encontrar o índice de vazios. Bem, nós sabemos que o índice de vazios ele é o gama das partículas sólidas dividido pelo gama D menos o 1. Então, o índice de vazios vai ser igual o peso específico dos grãos, 2,62, dividido pelo peso específico seco, 0, vou adotar aqui 3 casas decimais, 597,
menos o 1. Então, o índice de vazios inicial da minha amostra, gente, 3,39, arredondando aqui para 2 casas. Vamos fazer no Excel, gente. Então tomou o índice de vazios aqui inicial, vai ser igual. Abre parênteses, 2,62 dividido pelo peso específico seco, menos 1. Está aí o índice de vazios inicial. E agora, como é que a gente determina, gente, o índice de vazios para a tensão de 10 kPa, por exemplo? A gente vai partir de uma expressão que nós vimos numa aula anterior. Nós vimos que H2 é igual a H1, que multiplica o índice de vazios final mais 1, dividido pelo índice de vazios inicial mais 1. O que a gente quer descobrir aqui, gente, é o índice de vazios final. Nós temos o índice de vazios inicial e nós temos todas as alturas, a altura inicial e a altura final. Então, vamos reordenar essa expressão para encontrar o índice de vazios final. Então, nós vamos ter o seguinte, H2, que multiplica o índice de vazios inicial mais 1. Isso vai ser igual a H1, que multiplica o índice de vazios final mais 1. Se a gente inverter, nós vamos ter o seguinte, o índice de vazios final mais 1 vai ser igual a H2 dividido por H1, que multiplica o índice de vazios inicial mais 1. Ou seja, o índice de vazios final vai ser o H2 dividido por H1, que multiplica o índice de vazios inicial mais 1. Isso tudo menos 1. Então, encontramos uma expressão matemática, gente, para resolver, para encontrarmos o índice de vazios final. Podemos fazer isso, gente, aqui mesmo no nosso Excel. Vamos fazer diretamente. Então, o índice de vazios final, que é o índice de vazios para a tensão de 10 kPa, ele vai ser igual. Eu vou abrir aqui um parênteses. O H2 é a altura final, dividido pela altura inicial, que multiplica o índice de vazios inicial mais 1. Tudo isso menos 1. Então, vou criar mais um parênteses aqui, outro parênteses aqui, menos 1. Pronto. Encontrei aqui, turma, o meu índice de vazios para a tensão de 10 kPa. Para encontrar os demais índices de vazios, gente, o procedimento é repetitivo. Então, basta copiarmos e colarmos, fórmulas. Pronto. Agora nós temos todos os índices de vazios. Então, turma, nós temos agora todos os índices de vazios para cada estágio de cada tensão. O que nós vamos fazer agora? Eu vou criar aqui um gráfico tensão versus índice de vazios. Então, vem aqui, inserir, gráfico de dispersão. Neste gráfico de dispersão, eu vou apenas ajustar aqui o eixo Y, para ficar melhor de visualizar. Vou colocar aqui um valor de 1,8. E outra alteração que eu vou fazer, gente, é aqui no eixo X. A gente sabe que o gráfico, a representação gráfica é em escala semilogarítmica. Então aqui o eixo X tem que estar em escala log. Então vem aqui com o botão direito, formatar eixo, colocar aqui em escala logaritmo. Ele vai dar um erro porque o valor inicial era 0, ok. E aqui, para ficar melhor de visualizar, vou colocar o mínimo igual a 10. Ainda para melhorar aqui, turma, eu vou acrescentar
as linhas secundárias. Pronto. Então, turma, voltando aqui para o PowerPoint, nós temos o nosso gráfico gerado. E aí vamos determinar agora a tensão de pré-adensamento. O que é que nós vamos fazer? Eu vou utilizar a metodologia mais simples, que é a do Pacheco Silva, em que ele diz o seguinte: você deve traçar uma reta horizontal partindo do índice de vazios inicial. O nosso índice de vazio inicial foi de 3,39. Então vamos traçar aqui a linha correspondente a 3,39. A metodologia fala ainda que devemos prolongar a reta virgem até interceptar essa reta horizontal. Esses resultados gráficos eles não estão tão bem alinhados. Então a reta virgem, gente, eu vou tentar aqui interpolar esses pontos conforme vocês estão vendo. A partir do intercepto nós traçamos uma linha vertical até atingir a curva. E a partir desse ponto da curva traçamos uma linha horizontal interceptando a reta virgem. Esse intercepto nos dá a tensão de pré-adensamento, que é de aproximadamente 62 kN por metro quadrado. Então, turma, o parâmetro RSA, que é a razão do sobreadensamento, ele vai ser a tensão de pré-adensamento, σVm, dividido pela tensão efetiva de campo, σV. Então, neste caso, o RSA vai ser igual à tensão de pré-adensamento, acabamos de calcular, que é 62, e a tensão de campo, gente, o enunciado diz que é 40. Ou seja, o RSA vai ser igual a 1,55. Então, turma, o próximo passo agora é determinar o parâmetro CR, que é dado por essa expressão aqui, que é o parâmetro do trecho de recompressão. Então, semelhante à reta virgem, iremos traçar aqui uma reta, interpolando esses pontos iniciais da nossa curva de adensamento. Então, traçando aqui uma reta nessa interpolação, pronto, está aí a nossa reta. O que é que nós vamos fazer, gente? Essa inclinação que define o parâmetro CR, ela é em função de dois pontos. Eu vou pegar aqui, turma, dois pontos extremos. Eu vou pegar para a tensão de 10 kPa, que temos em um de vazio de 3,36. E eu vou pegar aqui um para 100 kPa, que temos o valor do índice de vazio de 3,31. Então, turma, nosso parâmetro CR é igual a o índice de vazios inicial menos o índice de vazios final, dividido pelo log na base 10 da tensão final, menos o log na base 10 da tensão inicial. Então, gente, o parâmetro CR vai ser igual. O índice de vazios inicial é 3,36 menos 3,31 do índice de vazios final, dividido pelo log de 100 menos o log de 10. Ora, gente, a gente sabe que o log de A menos o log de B é igual ao log de A dividido por B. Ok? Então, aqui, o parâmetro CR vai ser igual a 0,05 dividido pelo log de 100 dividido por 10. Ok. Continuando aqui, o parâmetro CR vai ser igual a 0,05 dividido 100 dividido por 10 é log de 10 na base 10. Ora, a gente sabe que o log de 10 na base 10 é igual a 1. Então, o nosso parâmetro CR vai ser igual a 0,05. Então, turma, por isso que eu escolhi tensões com uma diferença de 10 vezes, para facilitar os cálculos, ok?
Para o trecho da reta virgem, gente, o parâmetro CC, a mesma coisa. Vamos escolher aqui um ponto para a tensão, por exemplo, de 100 kPa. Temos aí o índice de vazio de 3,05. E para a tensão de 1000 kPa, nós temos um índice de vazios de 1,85. Então, turma, o nosso parâmetro CC ele vai ser igual a o índice de vazios inicial menos o índice de vazios final sobre o log da tensão final menos o log da tensão inicial. Então, nosso parâmetro CC ele vai ser igual a 3,05 menos 1,85 dividido pelo log de 1000 menos o log de 100. Então, nosso parâmetro CC vai ser igual, aqui vai dar 1,20 sobre log de 1000 menos o log de 100, é a mesma coisa do log de 1000 dividido por 100, ou seja, log de 10 na base 10. Sabemos que o log de 10 na base 10 é igual a 1, então o nosso parâmetro CC vai ser igual a 1,20. Então, gente, o próximo passo ele fala o seguinte, que será construído uma obra que provocará um aumento de tensão vertical de 80 kPa na profundidade ao qual foi retirada a amostra. E aí pede para determinar os coeficientes de compressibilidade AV, o coeficiente de variação volumétrica MV e o modo de compressão endométrica D. Então, pessoal, os coeficientes, o AV, o MV e o D, que ele pede, nós vamos analisar, turma, em função desta variação de tensão aqui entre a tensão inicial e a tensão final. Vamos aqui para o gráfico. Aqui no gráfico, gente, para uma tensão de 40 kPa, bem aqui, nós temos que o índice de vazios inicial é de 3,307. Para a tensão final, turma, que é 40 mais 80, que é 120 kPa, eu estou interpolando aqui, gente, a curva, que dá mais ou menos um índice de vazios final de 2,93. Então, o coeficiente AV ele vai ser igual a menos o DE dividido pelo DV. A variação do índice de vazio, gente, vai ser menos 3,307 menos 2,93 dividido por 40, que é a inicial, menos 120, que é a final. Então, nosso coeficiente AV vai ser igual. Aqui em cima vai me dar valor de 0,377 dividido por menos 80. E aqui negativo na própria expressão. Então, turma, negativo com negativo vai ficar positivo. Sinal apenas para deixar o parâmetro positivo. Isso aqui vai me dar o valor de 0,0047. O parâmetro MV ele vai ser igual a variação de deformação volumétrica dividido pela variação da tensão vertical. E aí, gente, essa variação de deformação ela vai ser igual a nossa variação do índice de vazios dividido por 1 mais o índice de vazios inicial.
Então, gente, esse parâmetro aqui então nós temos que a variação do índice de vazios é 3,307 menos 2,93 dividido por 1 mais o índice vazio, gente, inicial do nosso problema, que é 3,39. A deformação sempre em relação ao índice vazios inicial. Então, gente, aqui essa deformação vai ser de 0,086. Substituindo aqui na nossa expressão do MV, isso aqui vai ser igual a 0,086 dividido pela variação de tensão, ou seja, a nossa variação de tensão vertical é justamente de 80 kPa. Então, 80. Logo, o MV é igual a 0,00108. kPa menos 1. Por fim, gente, o módulo edométrico D, que nada mais é do que 1 sobre o MV. Então, nosso módulo edométrico D vai ser 1 dividido por 0,00108. Então, nosso módulo edométrico D vai ser de 925,9 kPa. Então, turma, com isso nós terminamos a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.